Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai estar vendo o princípio básico de todo o desenho no AutoCAD, que é exatamente o sistema das coordenadas dele. Então, significa o quê? Tudo que você vai desenhar no AutoCAD, tá? Cada ponto de cada objeto desenhado, de cada linha, de cada arco, de cada círculo, de cada retângulo, esse ponto vai ter uma coordenada, tá? E para você ter um ponto indicado na tela do AutoCAD, você precisa definir pelo menos duas coordenadas. Uma coordenada com valor em X, uma coordenada com valor em Y. André, mas são só duas coordenadas que eu tenho no AutoCAD? Não. Eu tenho o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Tá? Então, se eu crio um elemento, um desenho tridimensional, logo um desses pontos ou alguns desses pontos desse desenho, desse objeto, né, vão ter coordenadas em x, y e z. Ou melhor dizendo, na verdade, todos têm três coordenadas, x, y, z. Só que, para fazer desenhos 2D, como uma planta, uma vista, uma elevação, um corte, eu não preciso informar o valor de z, mas isso não significa que ele não é existente. Ele está lá, só que o seu valor vai ser zero, a menos que eu modifique essa situação. Daí eu estaria trabalhando no terceiro eixo desse plano cartesiano, que é a tela do AutoCAD, que seria o Z, ok? Mas para a elaboração de qualquer desenho 2D, X e Y já vão resolver a sua situação, o seu problema. Bom, então para ilustrar essas coordenadas, tá, eu vou fazer o uso do comando line. Tá? E essas coordenadas vão ser de três tipos. A coordenada absoluta, a coordenada relativa e a coordenada direta. Só que, na verdade, essa terceira não é bem uma coordenada. Tá? Essa terceiro método de desenho, né, que eu falei, chamei de direto, na verdade é o desenho onde você vai indicar o comprimento fazendo uso de uma ferramenta adicional, tá? Que a gente vai ver já já. Então vamos começar pela coordenada absoluta. E para ilustrar essa coordenada absoluta, eu vou estar criando agora uma linha AB, onde a coordenada do ponto inicial A vai ser 3,4, ou seja, 3 em x, 4 em y, e a coordenada do ponto final dessa linha, que vai ser o ponto B, vai ser 12,7, ou seja, 12 em x, 7 em y, beleza? Então, ó, vou acionar o comando line, como eu falei, cliquei ali, ó, não foi, agora foi. Então ele está me pedindo um primeiro ponto. Detalhe, se você vai trabalhar com coordenadas diretas, ou seja, essas que você vai digitar na tela, uma dica que eu dou é desativar esse recurso que permite que a informação apareça ali do lado do cursor. Para isso, você aperta a tecla F12 no seu teclado. Então, tudo que você digitar não aparecerá mais ali no cursor, se não me engano, a ferramenta Dynamic Input, né? E ela vai aparecer ali no seu prompt de comando, ó, que é essa faixinha aqui embaixo, beleza? Então, ó, acionei o comando line, ele me pediu, ó, especifique o primeiro ponto. Vou clicar aqui na tela, cliquei, ok? Bom, em seguida, eu te pergunto, eu defini o ponto inicial? Defini, cliquei na tela, mas esse ponto que eu cliquei é o 4,3? Não. Não tem como na tela eu clicar e saber, ó, antes de clicar aqui é o 4,3. Não. Então, para isso, eu tenho que informar o ponto inicial, informar essa coordenada. Então, ó, vou acionar novamente o comando line e no momento que ele pedir especifique o primeiro ponto, eu vou digitar ali, ó, 4,3 e vou dar Enter. Tá lá, ó. Você viu que agora o meu cursor está preso num determinado ponto. Aí, se você está fazendo junto comigo esse vídeo, você pode não estar enxergando esse ponto, né? Ele pode estar, sei lá, bem longe, pode estar assim, ó. Você está vendo isso aqui. É só você usar o zoom, ó, girar a rodinha do cursor, do mouse que você tem para trás, até que você afaste bem o desenho e consiga ver onde está preso esse cursor, né? Então, está exatamente aqui nesse ponto. Então, quando eu digitei 4,3, o que ele fez?
Ele contou 4 unidades no eixo de x, 3 unidades no eixo de y e juntou essas duas coordenadas para marcar esse ponto inicial onde a minha linha está presa, beleza? E agora eu vou dizer que o segundo ponto está exatamente na coordenada, como eu falei, 12,7. Então, para isso, eu entro primeiro com o valor de x, 12, uso a vírgula para dizer que agora é o eixo de y. Então, o valor 7. Quando eu fizer isso, ó, dei um Enter, está criada ali a minha linha, beleza? Para sair do comando, vou dar um ESC. E para ter certeza de que isso está certinho, de acordo com o que eu digitei, eu tenho aqui do lado aberta a janelinha do comando Properties, tá? Essa janela, caso a sua não esteja aberta, basta você digitar aí no teclado PR, seguido de Enter, que ela vai surgir. Ela pode estar solta aí, vou mostrar aqui para você, ó. Ela pode estar acontecendo assim, soltinha, né? Ou então presa, agarrada aqui no canto da tela, como é o caso da minha. Isso aí é uma opção sua. Depois, num outro vídeo, eu mostro para você o comportamento dessa janela. Bom, então, a janela do comando Properties, ela serve para você visualizar as propriedades do objeto que está selecionado. Como eu não tenho nada selecionado, você pode observar aqui que ele está me indicando, ó, No Selection. Então, eu vou clicar na minha linha, ele identificou que é uma linha e aqui eu tenho todas as propriedades dela. E eu posso definir, inclusive, nessas propriedades, eu posso conferir, né, a coordenada do ponto inicial e do ponto final. Ó. O start x e y, 4 e 3. Perfeito. O ponto final, end, ó, x e y, 12 e 7. Beleza? Então, essa linha foi criada a partir do sistema de coordenadas absoluto, onde você vai especificar o ponto de cada a posição de cada ponto de cada objeto que você vier desenhar, ok? Bom, então essa coordenada absoluta, ela ilustra bastante como é que é o sistema, o processamento do seu desenho no momento que você insere uma coordenada ou clica na tela. Cada ponto que você clica ali e especifica vai ter um valor em x, vai ter um valor em y, vai ter um valor em z. Se você reparar, ó, eu tenho aqui, ó, o end z, tá 0. Eu tenho aqui, ó, o start z, tá 0. Então, como eu falei, para criar elementos bidimensionais, ou seja, que trabalhem apenas no plano x e y, você só precisa de duas, mas ele não deixa de existir o eixo z para qualquer elemento. Ele apenas aqui, nesse caso, ele está zerado, ok? Aí você está se perguntando, André, eu vou fazer uma planta inteira especificando a coordenada de cada ponto de cada linha desse desenho dessa forma? Não. Você vai ver que a coordenada absoluta você vai usar em casos bem específicos ou casos bastante raros, né? Então, a coordenada que você vai estar usando com maior frequência vai ser exatamente a coordenada relativa, ok? E para ilustrar a coordenada relativa, a gente vai criar uma nova linha, que eu vou chamar de CD. Dessa linha, eu não sei nada. Eu sei apenas, não sei a coordenada do ponto inicial, não sei a coordenada do ponto final. Mas eu sei que essa linha, ela vai ter a distância, o deslocamento do ponto A ao ponto B, vai ser de 7 em x, 8 em y, ok? Então, vamos lá ver como a gente trabalha com a coordenada relativa e por que ela recebe esse nome. Então, ó, acionei novamente o comando line. Na coordenada relativa, como eu falei, eu não sei a coordenada, a posição do ponto inicial e do ponto final. Então, no momento em que você ativa o comando line, ele pede o primeiro ponto, esse ponto pode ser qualquer lugar da tela. Então, você leva o seu cursor em qualquer local e dá um primeiro clique. Pronto, está especificado esse ponto inicial. Agora, para fazer a linha CD que eu falei, como eu falei, ele vai ter um deslocamento de 7 em x e em y vai ser 8 unidades para sair do ponto C e chegar no ponto D. Então, a coordenada relativa, eu não analiso a posição do ponto, eu analiso a distância, o deslocamento que eu tive do primeiro ao segundo ponto. Então,
Como é que eu vou dizer isso? Porque se eu digitar 7,8, ele não vai fazer essa contagem a partir do ponto que eu cliquei, mas sim a partir daqui, ó, do 00, da origem desse plano cartesiano. Então, para dizer para o AutoCAD, para ele contar 7 unidades em X, 8 unidades em Y, a partir daquele ponto que eu cliquei, basta você, antes de digitar a informação, colocar o símbolo de arroba. Então, no AutoCAD, o símbolo de arroba vai indicar para você que qualquer valor que ele vai contar vai ser a partir do primeiro ponto que já foi indicado, ok? Então, ó, digitei ali arroba, agora eu vou digitar o valor de X, ou seja, o quanto eu andei em X, vírgula, o quanto eu andei em Y para chegar no ponto D. Quando eu der Enter, está lá criada a minha linha CD com esse deslocamento especificado. Dei um ESC para sair do comando e agora eu vou clicar na linha para verificar essas propriedades, se está tudo ok conforme eu queria. Então, ó, selecionei a linha. Pergunto, eu especifiquei qual seria o ponto inicial e o ponto final? Não. Tanto é que aqui estão valores genéricos do ponto onde eu cliquei na tela. Mas se você observar, no campo Geometry você tem 3 linhas chamadas delta. Delta em matemática é o quê? Variação. Então, é exatamente o quanto você variou o seu deslocamento, o quanto você andou em X e Y para sair de um ponto a outro dessa linha. Então, ó, o ΔX 7, o ΔY 8. Então, ela saiu exatamente do jeito que a gente queria, certo? A outra situação da nossa coordenada relativa, ela vai levar em consideração outros critérios. Então, a próxima linha que eu vou estar fazendo, ela não vai levar em consideração pontos, nem deslocamento, mas sim dela eu vou saber o tamanho e o comprimento. Então, dessa próxima linha, ela vai ter um comprimento de 9 unidades, um comprimento de 9, uma linha de tamanho 9, e ela vai ter uma inclinação de 60 graus. Então, como vai funcionar isso aí? Vou acionar, antes de mais nada, o comando line, e ele pede para especificar o primeiro ponto. Como eu falei, o que eu sei dela é que ela tem um comprimento de 9 e uma inclinação de 60 graus. Faz alguma diferença aí se eu clicar em qualquer lugar? Não. Então eu posso dar início a essa linha de qualquer ponto da minha tela. Então vou clicar aqui ao lado, ó, cliquei e defini o primeiro ponto. Agora, para especificar que ela vai ter o comprimento de 9 e uma inclinação de 60 graus, basta que eu faça uso de uma fórmula. Simplesmente isso, não tem dificuldade alguma, é pura aplicação de fórmula. Então, para isso eu digito, ó, arroba, lembra, o arroba vai dizer que ele vai contar essa informação a partir daquele ponto que eu cliquei. E aí, em seguida, eu informo o tamanho da linha, o sinal de menor e o valor do ângulo que eu quero. Então, ó, o comprimento dela vai ser 19. O valor de ângulo, antes de informá-lo, eu coloco o sinal de menor, que ele está aí para isso, ele vai indicar para o AutoCAD que o próximo valor que será indicado vai ser um ângulo, e aí eu coloco o valor 60. Mas veja bem, será que é 60 mesmo? Eu disse que ela apenas teria 60 graus de inclinação. Daqui a pouco eu volto a falar disso. Então, digitei arroba 9, que é o comprimento dela, o sinal de menor, que é para informar que daí vem um ângulo, e o 60 graus, o valor 60, que vai ser a inclinação. Quando eu der Enter, está aqui criada essa terceira linha, usando esse método de coordenada relativa polar. Polar porque fez uso de um ângulo. Ok? Mais uma vez, vamos dar uma conferida para ver se essa linha está conforme a gente queria. Então, clicando nela, lá no Properties eu tenho as propriedades de comprimento, length, está ali 9, e eu tenho o ângulo de inclinação dela, 60. Então, ela ficou exatamente do jeito que nós queríamos, como eu havia falado. Bom, então, essas foram as duas primeiras coordenadas que eu falei. Então, o método de entrada. É a única forma que eu tenho para desenhar? Claro que não. Então, como eu falei, existe um outro sistema de desenho
em que você vai fazer uso de uma outra ferramenta. Então, vai combinar a ferramenta, o comando de desenho que você escolheu com essa ferramenta, que é a ferramenta orto. Então, vou acionar o comando line, cliquei num ponto qualquer da linha, da tela. Então, está livre aqui o meu cursor. A partir do momento que eu ativo a ferramenta orto, seja por esse botãozinho aqui, ou então apertando a tecla F8 no meu teclado, né, você vai ver que o meu cursor só vai se deslocar no sentido horizontal ou no sentido vertical, ou seja, em posições ortogonais. Então, o processo de desenho, sempre que eu tiver necessidade de criar linhas horizontais ou verticais, tá, ficou bem mais simplificado usando essa ferramenta. Então, é só colocar para o lado que você quer criar a linha, seja para cima, esquerda, direita, tanto faz, e digitar o tamanho dela. Então, se eu quero criar uma linha de comprimento 10 horizontal, cliquei no ponto inicial, desloquei o cursor para o lado, digitei o tamanho dela. Tá lá. Então, se eu der um ESC, agora eu tenho uma linha horizontal de comprimento, como você pode observar aqui na janelinha do Properties, de 10. Eu estar com o orto ativo não me atrapalha estar usando, por exemplo, a coordenada relativa ou a relativa polar. Não tem problema algum, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma linha de comprimento 10 novamente, só que ela vai ter uma inclinação de 30 graus. Você repara, cliquei no primeiro ponto, o meu cursor está travado ali por conta da ferramenta orto, né? E aí eu vou aplicar a fórmula, né? Então, ela vai ter comprimento 10 e inclinação 30 graus. Então, arroba 10, o sinal de menor e o valor do ângulo, 30. Quando eu der Enter, olha lá, mesmo com o orto ligado, ele criou a minha linha inclinada. Clicando nessa linha, eu posso conferir que o seu comprimento é 10 e o ângulo da sua inclinação é de 30 graus, ok? Agora, falando com a questão do ângulo. Você viu que eu digitei 60, ela partiu daqui, veio para cá, 30 está para cá. Então, você viu que eu diminui o ângulo, ela está deitando, né? Por que eu estou destacando isso? Porque o sentido, é muito importante você saber o sentido de giro, né, de todos os ângulos no AutoCAD. Então, os ângulos, vou fazer um desenho aqui, por exemplo, vou criar aqui uma linha e vou colocar aqui simular um desenho aqui. O seu 0 graus, então o início da contagem dos ângulos no AutoCAD, ele na sua tela, em qualquer ponto, então, por exemplo, comecei, vou fazer uma linha, cliquei aqui. O 0 graus, independente para onde está o meu cursor, você vai imaginar, vai projetar essa cruzinha aqui naquele ponto que eu cliquei. O 0 graus, ele está exatamente aqui, certo? Então, aqui é o 0 e eles giram no sentido anti-horário. Então, ele vai vir exatamente para esse lado de cá, ok? Então, eu tenho o 0 graus, 90, 180, 270 e 360. Então, quando você digitou que o ângulo de inclinação era 60 graus, você clicou no ponto inicial, então projeta essa linha, é como se essa linha estivesse aqui, Vou pegar aqui é como se essa linha estivesse aqui. Cliquei no ponto inicial, apliquei a fórmula, arroba 9, inclinada 60 graus. Então, ele contou 0 até o 60. A mesma coisa a outra, vou deletá-la aqui. Imagina, cliquei no ponto inicial, é como se ela estivesse aqui. Então, digitei o comprimento 10 e inclinação 30 graus. Então, é exatamente assim. Ele conta o 0 graus desse lado, nessa posição, e faz a contagem no valores positivos girar no sentido anti-horário. Olha o que eu falei, nos valores positivos. Se ao invés de digitar 30, eu colocasse menos 30, para onde ela ia? Para baixo. Quer ver? Então,
line, cliquei no ponto inicial, arroba, vou fazer com o mesmo comprimento de 10, o sinal de menor e vou colocar menos 30. Dando Enter, olha lá, ela girou no sentido horário. Então, ó, é a mesma projeção que eu fiz aqui. Cliquei no ponto inicial, informei o comprimento 10 e fiz ela girar menos 30 graus, ou seja, o menos fez ela girar no sentido horário, 30 graus, ok? Então, essa é a forma e o sistema de coordenadas que a gente tem aqui no AutoCAD. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal, compartilha, dá um like, marca o sininho para você ter notificações de novos vídeos e me siga nas redes sociais. Um abraço.